Há um número que devia estar impresso num painel publicitário à porta da suíte de hotel de cada executivo da FIFA: 250 milhões de dólares. Esse é o valor mínimo que a Fox Sports deverá arrecadar com espaços publicitários vendidos exclusivamente durante as pausas obrigatórias para a hidratação deste Mundial. Pausas de 3 minutos, 2 vezes por jogo, ativadas independentemente do estado do tempo e que nada tem a ver com a segurança dos jogadores. O número vem do Sports Business Journal, que analisou os preços dos espaços publicitários em todos os 104 jogos do torneio. Uma estimativa conservadora de 300 mil dólares por anúncio de 30 segundos gera 249,6 milhões de dólares apenas com essas pausas. Se o preço médio por espaço subir para 400 mil, como já acontece nos Jogos dos Estados Unidos e nas fases mais avançadas a eliminar, o total chega a 332,8 milhões. Para comparação, o prêmio total da FIFA para todo o torneio é de 625 milhões de dólares. A Fox está a captar quase metade desse valor em intervalos publicitários que os adeptos dentro dos estádios estão a assobiar em tempo real. Essa é a história do Mundial de 2026, resumida a um número. Tudo o resto é nota de rodapé, mas há muitas notas de rodapé. Esqueçam o que diziam as projeções antes do torneio. Esqueçam o valor de 40 mil milhões de dólares de impacto econômico que a FIFA ainda citava em materiais de imprensa tão recentemente como em março. Esqueçam os inquéritos da indústria hoteleira do final de 2025, que mostravam operadores a fixar preços de quartos 500% acima das tarifas normais de verão, à espera de uma vaga de visitantes internacionais. Nada aconteceu como o folheto prometia, e os dados que o confirmam já não são especulativos. São operacionais, chegam em tempo real. Cidade a cidade, a partir de sistemas reais de reservas hoteleiras, relatórios de ocupação das companhias aéreas, inquéritos de associações de restaurantes e dos lugares vazios que as câmaras de televisão continuam a apanhar entre golos. Comecemos por um sítio onde ninguém em Kansas City esperava estar a discutir isto em junho de 2026. A possibilidade de receber 6 jogos do Mundial poder, na verdade, piorar os números do turismo de verão face a um ano sem Mundial nenhum. A American Hotel and Lodging Association realizou inquéritos em 11 cidades anfitriãs e concluiu que 80% dos hoteleiros reportavam reservas abaixo das projeções iniciais ainda antes de o torneio começar. Em Kansas City, especificamente, esse valor situava-se entre 85% e 90%. Não abaixo das projeções do Mundial, abaixo da procura normal de verão. Os visitantes internacionais que deveriam substituir os turistas nacionais de lazer, afastados pelos preços ou assustados pelo caos, não apareceram nos números. E os viajantes nacionais que poderiam ter vindo num fim de semana normal de verão, os que não tinham motivo especial para enfrentar tarifas hoteleiras inflacionadas, transportes sobrecarregados e a desordem organizativa geral de uma grande competição, foram discretamente para outro lado. A KCUR, em Kansas City, noticiou isto no início de maio, antes do apito inicial, citando hoteleiros que diziam que, a menos de 40 dias do começo, as reservas simplesmente não tinham correspondido às expectativas definidas um ano antes. The Washington Times publicou uma peça semelhante, assinalando que em Boston, Filadélfia, São Francisco e Seattle, a maioria dos operadores hoteleiros confirmava que as reservas estavam abaixo da procura sazonal típica. Seattle, um dos destinos turísticos de verão mais ativos do noroeste do Pacífico, via 80% das suas unidades hoteleiras com desempenho inferior ao dos níveis normais de verão, e isso antes de contabilizar a vaga de visitantes que a FIFA tinha prometido. O título da Euronews no início de maio dizia-o de forma simples: o boom hoteleiro do Mundial pode ficar aquém das expectativas nos Estados Unidos. O próprio relatório da American Hotel and Lodging Association usava uma linguagem que soava a aviso educado de uma indústria que sabia exatamente o que estava a chegar. A procura antecipada, dizia o relatório, não se traduziu em reservas hoteleiras fortes. Os viajantes nacionais estão a superar os visitantes internacionais. Leiam isso outra vez. Num torneio concebido e vendido com base na premissa de uma presença internacional massiva, as pessoas que estão a ocupar os quartos que chegam a ser ocupados
são sobretudo norte-americanos que já vivem no país. Isso não é um boom. É apenas uma terça-feira. A cidade de Nova York, que recebe a final, o jogo mais valioso de todo o torneio, estava em cerca de 65% das reservas hoteleiras previstas, segundo a cobertura pré-torneio da Al Jazeera. 65% para a cidade que recebe o jogo do título. O local que deveria ser a joia da coroa de toda a produção, o prêmio econômico que justificava construir a infraestrutura do torneio em torno de um modelo de coorganização entre 3 países, estava a 2/3 da capacidade nas semanas que antecederam o evento. Há razões para tudo isto, e essas razões não surgiram de um dia para o outro. Eram visíveis muito antes do jogo de abertura. As restrições de viagem da administração Trump criaram uma situação em que cidadãos de 39 países enfrentavam proibições totais ou parciais de entrada nos Estados Unidos, incluindo um número significativo de nações cujos cidadãos constituem o núcleo da base internacional de adeptos de um torneio como este. Cidadãos haitianos e iranianos enfrentavam proibições quase totais de entrada. Adeptos senegaleses, marfinenses e de outros países da África Ocidental, exatamente o público que traz a energia mais ruidosa e colorida aos estádios de um mundial, enfrentavam restrições diretas ou uma incerteza no processamento de vistos que transformava a reserva de voos e hotéis com meses de antecedência numa aposta que não parecia valer a pena. A DW publicou, em janeiro de 2026, uma verificação detalhada sobre se os adeptos estavam realmente a cancelar bilhetes para o Mundial por receios ligados à imigração. A resposta era complicada. Os vistos turísticos de curta duração, as categorias B1 e B2, continuavam tecnicamente a ser processados para a maioria das nacionalidades, mas a pausa no processamento de vistos de imigração que afetava 75 países criou uma confusão que se espalhou muito para lá do seu alcance técnico. Quando pessoas em Lagos, Dakar ou Buenos Aires liam que o processamento migratório dos Estados Unidos tinha sido suspenso para o seu país, a distinção entre vistos de imigração e vistos turísticos não era aquilo em que se concentravam. Aquilo em que se concentravam era se aparecer num aeroporto norte-americano valia o risco. O anúncio do Department of Homeland Security de que agentes do EC manteriam uma presença visível nos recintos do Mundial, incluindo no SoFi Stadium em Inglewood, não ajudou. A Human Rights Watch publicou em abril uma exigência formal para que a FIFA pressionasse o governo dos Estados Unidos a implementar uma trégua do IC, e durante todo o torneio, citando organizações de defesa de direitos que tinham emitido avisos de viagem a alertar potenciais visitantes para possíveis detenções arbitrárias, perfilamento racial, buscas invasivas a dispositivos e tratamento desumano caso fossem detidos por autoridades migratórias. A FIFA não respondeu publicamente à exigência. A presença do IC foi confirmada. O destacamento visível avançou, e os adeptos internacionais que poderiam estar naqueles voos vindos da Europa, de África e da América Latina olharam para tudo isto e fizeram as suas contas. As reservas aéreas da Europa para os Estados Unidos estavam 14% abaixo do ano anterior à entrada no torneio. Os viajantes canadianos, um grupo que não precisa de visto e partilha uma fronteira, estavam 22% abaixo. O Canadá fica a 15 minutos de carro de alguns destes recintos. O facto de a presença canadiana estar a cair mais de 1/5 não tem a ver com restrições de viagem. Tem a ver com algo completamente diferente. Uma alienação cultural e política mais ampla em relação à ideia de atravessar para os Estados Unidos neste momento, que aparece nos dados do turismo em praticamente todas as categorias, não apenas no futebol. O LA Times captou isto claramente num artigo publicado no dia de abertura do torneio, descrevendo o evento como um em que fracturas geopolíticas, proibições de viagem e preços elevados dos bilhetes ameaçam sufocar o entusiasmo. É um jornal norte-americano de grande circulação a descrever nesses termos a organização, pelo seu próprio país, do maior evento desportivo do mundo. Não uma publicação estrangeira, não um site de comentário político. O Los Angeles Times, no dia em que o torneio começou, e depois, aos lugares. O segundo jogo de todo o torneio foi Coreia do Sul contra a República Checa no estádio Akron, em Guadalajara. O estádio tem 46 mil lugares.
A assistência oficial anunciada pela FIFA foi de 44.985. As câmaras de televisão mostraram milhares de lugares claramente vazios em várias zonas do estádio. Karen Maguire, especialista em finanças do futebol na Universidade de Liverpool, publicou imagens lado a lado, aquilo que as câmaras mostravam contra aquilo que o número oficial afirmava, e escreveu: assistência oficial da FIFA, ou deveríamos dizer pré-tendência, 44.985. Nada para ver aqui. A explicação oficial da FIFA foi que os adeptos tinham validado os bilhetes, mas escolheram permanecer nas zonas de circulação durante o jogo em vez de se sentarem nos seus lugares. A BBC relatou essa explicação de cara séria, e ela recebeu exatamente a resposta que merecia. Dezenas de milhares de pessoas compraram os bilhetes mais caros da história dos mundiais, organizaram viagens internacionais, passaram pela segurança e por revistas de malas, validaram as credenciais no torniquete, chegaram até dentro do recinto e depois decidiram que o corredor de betão junto à canalização do estádio era o local onde queriam passar os 90 minutos. Essa é a versão oficial. The Independent descreveu as imagens como tendo reacendido a polêmica em torno da política de preços dos bilhetes da FIFA, assinalando que alguns bilhetes para a final tinham chegado aos $5.785 no mercado secundário, e ainda mais. O mesmo padrão repetiu-se. Catar contra a Suíça em Santa Clara, Canadá contra a Bósnia e Herzegovina em Vancouver. Jogo após jogo, as câmaras captavam sectores vazios enquanto a FIFA continuava a emitir números de assistência perto da lotação máxima. A repetição transformou a história de incidente isolado em padrão visível. E o elemento mais profundo, aquele que a Newsweek noticiou no final de maio, levou-a mais longe. Aproximadamente 44 mil bilhetes desapareceram da plataforma oficial de bilhética da FIFA num único lote. Uma fonte familiarizada com os dados disse à Newsweek que o volume de bilhetes desaparecidos correspondia de perto ao volume que apareceu depois em plataformas secundárias de revenda, sugerindo que inventário não vendido tinha sido transferido em bloco para disfarçar a quebra nas vendas oficiais. O portal de revenda da FIFA listava 180 mil bilhetes poucos dias antes do jogo inaugural. A organização não explicou a discrepância. As procuradoras gerais de Nova York e de Nova Jersey já se mexiam antes de qualquer um desses jogos ser disputado. A 26 de maio, a Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, e a Procuradora-Geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, emitiram intimações formais à FIFA, obrigando a organização a revelar como definiu os preços dos bilhetes e como as categorias de lugares foram definidas e comercializadas. Davenport descreveu a experiência de compra de bilhetes como, e isto é uma citação direta, uma prova de obstáculos feita de confusão, escassez falsa e preços exorbitantes. A investigação está em analisar se a FIFA violou a legislação de proteção do consumidor, especificamente se a organização enganou adeptos sobre a localização dos lugares, inflacionou artificialmente preços e recorreu a práticas de preços enganosas. Segundo os investigadores, a estrutura de preços dinâmicos da FIFA permitiu à organização aumentar os preços de aproximadamente 90 dos 104 jogos do torneio, em média 34% ao longo de diferentes fases de venda. O Departamento de Proteção do Consumidor e do Trabalhador da cidade de Nova York anunciou que levaria muito a sério aquilo a que chamou alegações de práticas descaradamente enganosas. A questão dos preços não é abstracta. É um pai em Houston chamado Alonso, que vive a 30 minutos do estádio, a verificar as listas de bilhetes todas as manhãs e a descobrir que os lugares mais baratos para Portugal contra a República Democrática do Congo custam $1.000 cada um. 3 bilhetes para a sua família custariam $3,000. Ele disse a France 24 that he made a promise to his son based on what the tickets cost at the tournament in Qatar. Essa promessa desapareceu. É uma avó que pagou $485 por bilhetes através da plataforma oficial da FIFA e nunca os recebeu. A Fortune relatou o caso e ela descreveu a experiência em 2 palavras: desastre completo. Dentro dos recintos, os preços estendem-se a tudo o que não se mexe. No NRG Stadium, em Houston, um burrito de brisket picado custa $23. A água custa $5 por garrafa.
Os refrigerantes aproximam-se dos 8. A cerveja fica entre 20 e 26 dólares, dependendo do vendedor. Uma camisola réplica da seleção nacional dos Estados Unidos custa 130 dólares nas bancas oficiais de merchandising. Uma t-shirt básica com marca FIFA custa 60 dólares. Estes números não são anomalias. São a realidade operacional constante de todos os recintos norte-americanos deste torneio, com preços colocados no limite superior do que qualquer estádio dos Estados Unidos alguma vez cobrou e calibrados para um público internacional que cada vez mais não está lá para os absorver. Voltemos à Fox e às pausas para hidratação, porque é aqui que a desonestidade institucional se transforma num espetáculo próprio. A FIFA tornou obrigatórias pausas de hidratação de 3 minutos ao minuto 22 e ao minuto 67 de todos os jogos. A justificação apresentada foi o bem-estar dos jogadores, gestão do calor, segurança na hidratação, proteção de atletas de elite perante as exigências físicas de jogar em condições de verão. A regra aplica-se a todos os jogos, em todos os estádios, independentemente de o recinto ter cobertura, da temperatura real ou de estar a chover lá fora. Durante Gana contra Panamá, os adeptos dentro do estádio assobiaram de forma audível a pausa para a hidratação enquanto a chuva caía sobre eles. Os jogadores estavam no relvado, à chuva, enquanto o sistema sonoro explicava que estavam a fazer uma pausa para se hidratarem. Didier Deschamps, selecionador francês, descreveu as pausas em 7 palavras. Esses 3 minutos interrompem tudo, mas as televisões ficam contentes. Virgil van Dijk, capitão dos Países Baixos, disse publicamente que ir para a publicidade de cada vez não é algo de que goste. O que a Fox aprecia é outra coisa. A BBC Sport noticiou que um espaço publicitário padrão de 30 segundos na Fox Sports durante o Mundial custa entre 200 mil e 300 mil dólares, subindo para 750 mil dólares nos Jogos dos Estados Unidos e nas eliminatórias. Com 8 espaços publicitários disponíveis por jogo durante as 2 pausas para hidratação e 104 jogos no torneio, o Sports Business Journal calculou que a Fox pode ganhar no mínimo 249,6 milhões de dólares apenas com anúncios nas pausas para hidratação. É $250 milhão gerado por paragens de 3 minutos no jogo que foram anunciadas como uma iniciativa de bem-estar dos jogadores. A Fox voltou tarde de uma pausa durante México contra a África do Sul e os espectadores perderam 10 segundos de jogo em direto. A CBC Sports falou com executivos de televisão que afirmaram sem rodeios que as pausas para hidratação deverão tornar-se padrão em todos os grandes torneios daqui para a frente por causa da receita publicitária que geram. A justificação do bem-estar dos jogadores continuará a ser citada. O retorno de $250 milhão continuará a conduzir a decisão. As dimensões políticas deste torneio não podem ser separadas das desportivas e vão muito além das restrições de vistos. O jogo do orgulho entre Egito e Irão gerou objeções diplomáticas de ambas as federações nacionais antes de ser disputado e tornou-se um dos 90 minutos de futebol mais politicamente complicados da história do torneio. A quarentena da seleção da República Democrática do Congo após um rastreio ao ébola num ponto de entrada fronteiriço antes do jogo de estreia, sem coordenação aparente entre a FIFA e as autoridades de saúde pública dos Estados Unidos, deixou uma equipe africana retida na fronteira norte-americana nos primeiros dias de um torneio que já tinha sido criticado internacionalmente pelo tratamento dado a adeptos dessa mesma região. A seleção sul-africana ficou presa no aeroporto antes do primeiro jogo. A disputa sobre a licença de anfitrião de Foxboro quase retirou um recinto do calendário do torneio poucas semanas antes do pontapé de saída. Proibições de bandeiras em vários recintos criaram confrontos entre adeptos e segurança dos estádios. Conflitos laborais envolvendo trabalhadores de hotelaria e segurança em várias cidades anfitriãs vieram à superfície durante a janela operacional do torneio. A Wikipédia, que não é uma publicação dada a hipérboles, mantém uma página dedicada exclusivamente às controvérsias deste único torneio, não uma secção, uma página separada, com o seu próprio índice e vários subcapítulos. Cobre tudo o que foi referido acima e mais. A certa altura, a lista torna-se uma declaração por si só.
A arquitetura financeira por baixo de tudo isto foi construída sobre uma projeção de 40 mil milhões de dólares em impacto econômico total. O Council on Foreign Relations avaliou que as despesas totais reais provavelmente ultrapassariam os 13,9 mil milhões, cerca de um terço desse valor, e essa avaliação foi publicada antes de os dados de quebra hoteleira de Kansas City, São Francisco e Miami confirmarem que a diferença era maior do que os primeiros avisos sugeriam. A investigação da Universidade de Toronto estabeleceu que 12 dos últimos 14 mundiais produziram perdas econômicas líquidas para as cidades anfitriãs. O modelo de 2026 deveria ser estruturalmente diferente porque usava estádios existentes e distribuía custos por 3 países em vez de construir novas infraestruturas. Essa distinção é real, mas o custo de receber um evento nesta escala, 625 milhões de dólares em financiamento de segurança da FEMA, que chegou com 9 meses de atraso, o investimento de 500 milhões de dólares de Houston enquanto cidade anfitriã, o orçamento de Toronto, que subiu para 380 milhões, foi enorme de qualquer forma, e a receita que deveria compensá-lo não está a chegar. A investigação das procuradoras gerais está ativa e a expandir-se. Nova York e Nova Jersey intimaram a FIFA a 26 de maio, exigindo documentação interna sobre a metodologia de preços, as definições das categorias de lugares e as comunicações das fases de venda. À medida que os dados operacionais das primeiras 2 semanas do torneio chegam aos reguladores, números de ocupação hoteleira, assistências reais, registros de transferências de bilhetes, é provável que o âmbito dessa investigação cresça. A FIFA tem continuado a descrever o torneio nas comunicações públicas, sobretudo em termos de audiências televisivas e números de envolvimento digital. Esses números são fortes. O streaming global é robusto. A audiência televisiva deste Mundial é grande e está envolvida. Mas as audiências televisivas e a economia física de organizar um torneio são coisas diferentes, e o argumento financeiro da competição foi construído sobre a ideia de que ambas avançariam juntas. Os lugares vazios nas câmaras, os sinais de quartos disponíveis em Kansas City, a avó que nunca recebeu os bilhetes, o pai que não consegue pagar para levar o filho a ver o seu jogador preferido, essa é a economia física, e ela não está a avançar na direção descrita pelo folheto. O que vem a seguir é uma fase a eliminar que deverá produzir uma subida moderada, à medida que confrontos de maior perfil atraiam mais interesse interno e alguma melhoria nas taxas de ocupação dos estádios para os jogos realmente grandes. Mas a compressão estrutural, restrições de vistos, o efeito dissuasor da fiscalização migratória, preços dinâmicos que deixaram fora uma parte significativa da base orgânica de adeptos. Não se resolve entre os oitavos de final e a final. O teto da presença internacional é o que é. O piso dos preços é o que é. A máquina publicitária da Fox continuará a gerar o seu $250 milhão em receitas de pausas para hidratação, independentemente de as bancadas à volta estarem cheias ou meio vazias. O balanço final, que chegará meses depois de o troféu ser entregue, mostrará aquilo que os dados operacionais já começam a desenhar. O Mundial de 2026 gerou uma fração dos $40 mil milhões projetados pela FIFA. A maioria das cidades anfitriãs absorveu custos que lhes disseram que seriam compensados por gastos de visitantes que não se materializaram em escala. E o torneio vendido como o grande momento de maturidade do futebol nos Estados Unidos, o evento que provaria que o país estava pronto não apenas para acolher o mundo, mas para lhe dar as boas-vindas, será recordado, em termos econômicos, como o estudo de caso mais claro da história moderna do desporto sobre o que acontece quando excesso de confiança institucional, ganância empresarial e disfunção geopolítica ocupam o mesmo estádio ao mesmo tempo. A fase de grupos ainda está a decorrer. As eliminatórias ainda não começaram. Vêm aí mais dados.